Bem, me marcaram para responder esse vídeo já faz um tempo no formato de vídeo, afinal eu nunca gravei nada, então desculpem aí pela bagunça, pela essa cara feia aqui na frente e por ficar enrolando, às vezes para enrolar, para responder, mas eu vou tentar ser bem objetivo. Essa tag que eu estou respondendo são várias perguntas sobre meus hábitos literários. Ela é dividida em algumas partes. A primeira parte que eu vou responder vai ser sobre quanto à aquisição dos livros. Primeira pergunta: sempre compra você mesmo seus livros ou tem anjo da guarda? Se tem, quem são normalmente? Normalmente eu compro os livros que eu preciso, mas eu posso considerar que eu tenho algumas pessoas que funcionam como anjos da guarda. Eu considero elas minhas amigas, a Dani e a Tete, que são as únicas pessoas que devem ler o meu blog. E também o meu namorado, que como conhece o meu gosto e sabe o que eu tô precisando, normalmente ele me ajuda bastante com isso. Primeiro. Segunda pergunta: gasta quanto em média por mês em livros? Já estourou cartão de créditos em livro? Primeira parte: eu não tenho um gasto fixo. Normalmente, digamos, eu posso considerar que eu gasto com livros, pensando num gasto mensal, algo em torno de uns R$30, considerando que o livro no Brasil é algo muito caro e difícil de achar normalmente. Agora, estourar o cartão de crédito, eu nunca estourei nem com livro nem com nada, quanto a isso, sou uma pessoa bem organizada. Pergunta número 3. Consegue livros emprestados com frequência? Se sim, quem te empresta normalmente? Eu consigo, normalmente, sim. Ou pego das minhas amigas, que são meus anjos da guarda, ou mesmo de amigas da faculdade, que estudam a mesma coisa que eu, e até mesmo da própria biblioteca. Então, consigo, normalmente. A segunda parte da tag: o deleite. Primeira pergunta da segunda parte: lê em média quantos livros por mês? Essa pergunta é difícil, depende. Se for livros de literatura, eu calculo que ultimamente eu estou voltando a ler uns 2. Por causa da graduação, eu abandonei bem a literatura, estudar literatura. Não que eu não goste, que eu adoro, mas falta de tempo mesmo. Agora, livro acadêmico, ultimamente eu estou bem parada. É vergonhoso dizer isso, né? Mas eu acho que eu estou lendo 1,5, 2 também. Segunda pergunta: lê em média quantas páginas em um dia de semana e nos finais de semana? Isso é algo que eu tenho mergulhado. Eu leio muito rápido, eu acho. Então, eu posso considerar que eu leio, assim, dia de semana, quando dá tempo. O problema sempre é essa questão do tempo conciliado com a leitura. Em média, eu posso colocar que eu leio umas 40, 50 páginas num dia, uma média, né? Tem dias que eu leio umas 100 ou menos. No final de semana, eu mantenho essa média de 60, 50. Não faço muita diferença com isso. Terceira pergunta: consegue abandonar um livro no meio da leitura? Olha, se o livro for bem maçante ou com ideias que eu não consiga me adaptar a elas, é com certo pesar, mas isso já superei. Quando a leitura não vai, eu abandono. Não dá pra ficar parada no livro, sendo que tem muita coisa que eu quero ler ainda. Outra parte da tag: o local do CRI. Primeira: consegue ler em um local movimentado, ônibus, fila de banco, etc? Eu consigo sempre ler, até mesmo lugares com barulho, gente conversando, isso nunca me atrapalhou, então não há impedimento. Até agora tentando me organizar para levar sempre um livro de literatura dentro da bolsa, assim, dá pra mim ler no ônibus com mais tranquilidade. Segunda pergunta: prefere ler na mesa, no chão ou no sofá? Olha, eu acho que eu prefiro ler na mesa. Acho que é o costume, 4 anos você estudando e lendo sentado, você acaba pegando o hábito. Mas eu consigo ler na cama, no sofá, só no chão que eu não... Acho que eu nunca li no chão, sei lá. Terceira pergunta: qual hora do dia que prefere pra ler? Eu amo ler à noite, é muito bom. Você não tá com sono, tá com um pouquinho de preguiça, tem muitas coisas pra pensar. A leitura me ajuda a pensar, a refletir um pouco, então eu gosto de ler à noite, normalmente. Mais uma parte da tag: os impedimentos. Primeira pergunta: é solteira? Se não, seu namorado, noivo, esposo te dá espaço para ler? Primeiro, eu não sou solteira, sou pessoa que tem um namorado muito fofo. E ele nunca interferiu em nada do quanto eu leio, até porque essa pessoa te respeita, te compreende, ela não vai querer interferir numa discussão de relacionamento por causa de um livro que você está lendo. Isso é besteira, na minha opinião.
Segunda pergunta, lê no trabalho? Se sim, qual emprego lhe dá essa dádiva de ler na hora de serviço? Não, infelizmente não dá, porque sou uma reles professora de história, como algumas pessoas devem saber, e não tem como eu ler dentro de uma sala de aula e dar aula ao mesmo tempo. Isso é impossível, na minha concepção. Terceira pergunta, já deixou de sair com a galera para ler aquele capítulo Irresistíveis? Não, o que eu posso fazer é levar ele em PDF, você tem que dar um tempinho, você corre o olho rápido e volta pra conversa. Eu não vou deixar de sair com as minhas amigas agora que cada uma tá morando num lugar, fazendo coisas diferentes para ler um livro. Afinal, eu posso sair com elas, voltar à noite, na hora que eu voltar o livro vai estar lá. Agora, minhas amigas não vão estar sempre à disposição e nem sempre a gente vai ter esse tempo livre para sair, as coisas mudaram bastante. Agora, a última parte, as insanidades. Já sonhou ou teve pesadelos vivendo a história de algum livro? Qual foi o livro? Eu acho que isso aconteceu só quando estava lendo Harry Potter. Foi uma série que marcou muito a minha adolescência, digamos assim. Essa pessoa é jovem, gente. E o máximo que eu sonhei é que eu tava na história, matando um basilisco, coisas simples assim. Segunda pergunta. Qual a maior loucura que já fez ou faria para conseguir um livro? Loucura. Acho que eu não fiz nenhuma, assim, insanidade que mereça ser mencionada. Nunca roubei nenhum livro, sempre me organizo para comprar o que eu quero, eu pago depois, então acho que essa fica sem resposta, fazer o quê? Terceira, já chorou ao terminar algum livro? Foi de felicidade ou tristeza? Qual livro? Lógico que eu chorei com Harry Potter Relíquias da Morte. Não tem como não chorar, eu também chorei no Harry Potter Lenda da Fênix, eu sou uma pessoa muito emotiva, por sinal. Também chorei O Menino do Pijama Listrado. Nossa, é muito lindo aquele livro. Também chorei com o Diário de Anne Frank, que também é magnífico. Tirando isso, acho que ultimamente eu não tenho chorado tanto. Sou uma pessoa agora mais madura que evito livros que me façam chorar. Bem, eu acho que é isso, né? Meus hábitos de leitura estão meio parados por causa da graduação e tudo. Pessoal, me desculpe por esse barulhinho chato que tá fazendo aqui no vídeo. É que o meu pobre notebook está superaquecendo. Então eu não tive escolha, tive que colocar usar ele mesmo desse jeito. Então, até mais, espero que gostem, não me mate. Eu sei que eu falo rápido, mas acho que fui bem clara, né? Um beijinho e até o